Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que joga nesta noite de sábado contra a equipe do Bahia na Neoquímica Arena às 21 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e provável escalação do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa o seu resultado aqui nos comentários e vamos aí com o vídeo. Que coisa, hein, Gustavo Zupac? Então o Corinthians sai de um momento muito feliz, que é a classificação em cima do seu maior rival. Aí depois tem impeachment, ou seja, toda a confusão política que já vimos no Corinthians já há muito tempo. Mas aí tem transfer ban, tem muitos jogadores lesionados e agora ainda a perda de uma joia da base para o Bahia. Assim como a hora que a gente estava falando do Palmeiras, eu disse que tudo que aconteceu de crise do Palmeiras no ano foi porque o Palmeiras perdeu em dois momentos importantes para o Corinthians. A gente pode inverter a conversa. Tudo que o Corinthians teve de bom no ano foi quando enfrentou o Palmeiras numa... Se você tirar a final do Paulista, quartas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians não tem o que celebrar no ano, porque o ano ele é crise em cima de crise, caos em cima de caos. Embora sejam assuntos diferentes, os três assuntos, transfer ban, lesões importantes e o Cauê Furquim indo embora rapidamente, sem nem com 16 anos de idade, esses três assuntos estão ligados a problemas de gestão. O transfer ban, claro, o Corinthians não paga, não tem dinheiro para pagar, tomou a punição, má gestão. Até, e é claro, eu não estou querendo dizer que as lesões são problema de gestão, mas o tamanho do desfalque desses jogadores dentro de um elenco frágil, perdão, é consequência de uma gestão ruim que faz o Corinthians depender exclusivamente dos seus melhores jogadores e não ter peça de reposição. E esse último escândalo da base aí, a saída do jovem Cauê pro Grupo City, pro Bahia nesse primeiro momento, é mais um escândalo da má gestão da base corintiana, porque a gente pode aqui discutir a prática do Grupo City, que assim, tá seguindo a lei na frieza das letras, porque assim, um time de fora para contratar um jovem desse teria que pagar a multa rescisória para fora, que é muito maior, mas o Cauê tem 16 anos, ele só poderá sair do Brasil aos 18. Dos 16 aos 18 ele vai ficar onde? Na minha casa? Não, no Bahia. Vai treinar no Bahia. Se aos 18 ele vai para fora ou se ele vai continuar no Bahia, é um segundo instante. Então, no fundo, o Grupo City trabalhou com a lei debaixo do braço, né? E essa deve ser modificada agora com as entradas das SAFs e as SAFs que tem outros clubes na Europa. Esse é um ponto, né? Não só as SAFs, mas essa realidade multiclubes, ela é uma realidade que não vai voltar, ela vai só avançar e isso vai gerar uma série de novas regulamentações na FIFA como um todo, né? Claro. De padrões que tem que ser alterados. Mas enquanto isso, o Grupo City jogou o jogo que tinha para jogar. Eu acho que o principal aspecto dessa história, mais do que a carta do Corinthians, romper relações ou não, é como que pode o Corinthians deixar um contrato de uma das suas maiores joias da base desprotegido a esse ponto, com um salário tão baixo, que gera uma multa nacional tão baixa, em um clube que na gestão Augusto Melo, no último ano e meio, contratou quase 100 jogadores para a base. Então, para contratar quase 100 jogadores para a base, incluindo filho de diretor, filho de dono de patrocinadora, amigo do conselheiro, compadre do açougueiro do outro que vive no clube, para isso tem dinheiro para fazer contrato. Para garantir, assegurar o clube, proteger o clube e desenvolver as suas joias para que no futuro elas deem retorno esportivo e financeiro para o clube, para isso o Corinthians não tem dinheiro, não tem organização. E isso acontece porque a base do Corinthians, ela serve muito mais aos interesses políticos do que propriamente como uma fonte de recursos para o clube. É só olhar para o lado. Vê quando que no Palmeiras isso acontece nesses últimos 10, 12 anos de base. Nunca, porque a base do Palmeiras trabalha profissionalmente o setor para abastecer o clube. A base do Corinthians ela é totalmente loteada politicamente e causa problemas como esse. O Corinthians vai perder mais uma joia porque não conseguiu assegurar minimamente um contrato. Foram 87 jogadores contratados para a base, muitos já dispensados na gestão Augusto Melo. Isso explica o caos do Corinthians. A má gestão, a atual, aliás, a que já foi escorraçada, e as anteriores, elas explicam todos os problemas caóticos que o Corinthians vive nas suas mais diversas áreas. Mais um exemplo, né? O tique do mais um exemplo do que é a gestão do Corinthians. Impressionante e é claro que o torcedor fica muito revoltado. Corinthians e Bahia. O Palmeiras, nos últimos 7 jogos, só tem 2 derrotas. O problema é quais são essas 2 derrotas. Justamente para o Corinthians, a eliminação na Copa do Brasil, perdeu os 2 jogos fora de casa também no Allianz. E esse Corinthians classificado às quartas de final da Copa do Brasil, já conhece o adversário, vai enfrentar o Atlético Paranaense.
olha com preocupação já para o Campeonato Brasileiro. O Coutinho chamou a atenção, a gente mostrou a tabela agora. Corinthians tem 22 pontos, teoricamente está a 4 do Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos, já tem todos os jogos realizados, né? Fez os 19 jogos até aqui, enquanto a maioria dos times, inclusive o próprio Vitória. O Vitória tem 19 também. É um dos poucos que tem 19 também. Os dois abaixo do G10. Mas, por exemplo, o Vasco tem 17, o Fortaleza tem 18, o Grêmio tem 18, o Santos tem 18, enfim. E um adversário Bahia da parte de cima da tabela e um Corinthians cheio de problemas, né? Porque vai ter, de novo, segue sem o Memphis, sem o Carrillo e agora também sem o Yuri Alberto, com 2 garotos no ataque, Coutinho. Assim, é um grande problema que o Corinthians tem nesse momento da temporada. Aí é um problemaço. Porque assim, o time perdeu seus principais jogadores. E aí qualquer equipe do Brasil sentiria demais isso. A gente está falando do Bahia, né, que é o adversário do Corinthians. Se o Bahia perder ao mesmo tempo Everton Ribeiro, Jean Lucas e o Eric Pulga, que até perdeu agora também, ou o Luciano Juba, sei lá, para falar aqui para mim os 4 principais jogadores do Bahia na temporada, o time vai sentir muito. Quando você fala de um elenco que tem ainda menos reposição, que é o caso do Corinthians, sente ainda mais. Mas chegou o Vitinho. O Vitinho está alguns meses sem jogar, vem do futebol há mais de 2 temporadas já, onde a exigência física é menor. Então, depende muito do atleta, de como ele chegou, de como ele vai se adaptar ao clube, como ele vai conseguir se desenvolver para ser útil rapidamente dentro do elenco do Corinthians. Mas é um momento de muito desafio ao Dorival. Eu lembro de ter falado aqui, umas 2 semanas mais ou menos, a gente estava até com o setorista do Corinthians aqui com a gente, e eu falei que o principal desafio do Dorival para mim vinha depois dos confrontos contra o Palmeiras. Sabe por quê? Porque contra o Palmeiras, você mobiliza os jogadores. Sim. É um jogo que é uma grande decisão, você fica marcado na história do clube. No caso do Corinthians, ainda mais, né? Porque foi a primeira vez que o Corinthians tirou o Palmeiras de uma competição fora do âmbito estadual. Então, esse time, ele tem um lugarzinho na memória do torcedor corintiano já, especificamente por isso, por ter tirado o Palmeiras nessa situação. Mas o desafio é maior do que eu imaginava. Porque, para mim, o desafio era fazer os caras correrem do mesmo jeito, fazer os caras marcarem do mesmo jeito, fazer o time ter aquele equilíbrio. Os mesmos caras. Agora são outros caras, que podem até correr, que podem até cumprir as funções, taticamente falando, na parte defensiva, mas não terão a mesma qualidade, não terão a mesma produtividade ofensiva do que esses caras juntos tinham. O Memphis pode voltar rápido, mas não se sabe como ele vai voltar. Carrillo, para mim, era um jogador fundamental desde o ano passado. E o Yuri é o artilheiro do time, nem se fala, né? É um grande problema que o Corinthians tem. O Dorival vai ter que tentar encontrar soluções aí. E aí, para essa partida, né? Falei dos 2 garotos, Jaed, porque não tem o Romero também, que seria uma opção ali, pelo menos, para o ataque. Está suspenso, foi expulso no último jogo. Então, cumpre suspensão, não está à disposição. O Thales Magno não consegue ter sequência, não tinha com o Ramon, não está tendo agora com o Dorival também. E pelo treino da semana que os nossos colegas acompanharam, a escolha deve ser pelo Guinegão e o Kaique, 2 jogadores da base. Para provável escalação seria Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez e Breno Bidon, Garro, Guinegão e Kaique, que aí são 2 garotos mais móveis, enfim, mas muda até um pouquinho a maneira de jogar do Dorival, pensando agora num trio que é o Garro e 2 garotos à frente. Sendo que o Kaique não tem a característica de jogador ali de área ou próximo da área. É um jogador de lado de campo de mudança de direção. Não é nem um jogador de lado de campo de força física para vencer ali, que nem, por exemplo, o Thales Magno. O Thales Magno tem mais força física para vencer duelos por dentro do que o Kaique. Kaique é o jogador de mudança de direção, de drible curto e sem arrancada muito forte ali para chegar na frente dos zagueiros. Então, pode ser que o Corinthians também mude o seu sistema de jogo para enfrentar o Bahia, mesmo dentro de casa, sem os seus principais jogadores. E quando você, como o Coutinho falou, né, quando você perde seus principais jogadores, você não existe você colocar um outro jogador ali e ele desempenhar igual ou semelhante. Você tem que também tentar ajustar ali o que você tem de peças, com as características que você tem de peças, para que esse time possa desempenhar. E o Dorival faz isso já há algum tempo, né? Ele monta times, às vezes, de forma diferente. O Flamengo, campeão com ele em 2022, jogava competições de meio de semana, né, de Copas de uma maneira, Brasileiro de outra. E sofreu no Brasileiro também. Em determinado momento, o Flamengo estava abaixo do que se esperava no Campeonato Brasileiro. Só no final conseguiu voltar para uma zona de conforto ali, mesmo sem brigar, né, pelo título.
e conquistou as Copas, né? Conquistou a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil. Com São Paulo a mesma coisa. Time que conquistou a Copa do Brasil e que no Brasileiro brigou na parte de baixo. Então, talvez isso aí seja um ponto de atenção até para o Corinthians com o Dorival. O Dorival, ele... por muitas vezes o foco do time está em conquistas e não no campeonato de longa perna que nem o brasileiro. É o contrário do Bahia, que tem um desempenho muito melhor no Brasileirão do que tem tido nas Copas, né, nessa temporada. Se tinha uma questão, acho que para o Bahia, de elenco, que vinha sendo muito criticada, era a questão dos goleiros. O Bahia foi ao mercado e trouxe o João Paulo, que ainda não está à disposição para essa partida, mas vai com a delegação, mas não está regularizado, não vai jogar o João Paulo contra o Corinthians. E tem os desfalques que você falou... Vendeu o Marcos Felipe, né? Vendeu o Marcos Felipe, enfim. O Ronaldo será o titular para essa partida. O Coutinho falou, se não tiver o Everton Ribeiro, não tiver o Eric Pulga e o Jean Lucas joga, tá? Te dei um gancho. Mas o Everton Ribeiro está suspenso, o Everton Pulga é um dos machucados, são 5 desfalques. O time deve ter o Ronaldo, o Gilberto, o David Duarte, o Ramos Mingo e o Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e o Michel Araújo deve ser o substituto. Talvez o Cauli possa ser também uma opção para o Everton Ribeiro, com Ademir, Kaique e o William José na frente. É um Bahia desfalcado, mas ainda um time que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Né? Assim, as últimas rodadas do Bahia, eu acho que foram um pouco abaixo daquilo que o time já fez na competição. E aí... o torcedor do Bahia que está vendo a gente certamente se preocupa com isso. Por quê? A gente volta no Brasileirão do ano passado, o Bahia também chegou às quartas de final da Copa do Brasil, né? Volta na temporada passada, melhor dizendo. E até essa altura do Campeonato Brasileiro, brigava pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Bahia chegou a ser vice-líder do Brasileiro do ano passado. E foi um dos melhores times do primeiro turno da competição. Ele não alcançou esse patamar esse ano, mas ele fez um bom primeiro turno, como você bem falou. Mas nas últimas rodadas teve queda. Não jogou bem os 2 jogos contra o Retrô na Copa do Brasil. No mata-mata, principalmente, né? As eliminações, os jogos da Copa do Brasil. Então, acende um sinal de alerta, Nordeste. porque foi justamente nesse período da temporada que o time começou a cair. E aí só vai se recuperar na reta final, conquistando uma vaga na pré-Libertadores. Eu acho que tem trabalho ali. O Bahia é um clube que é administrado de uma forma muito diferente da maioria dos clubes brasileiros. Então, se avalia mesmo o trabalho, não tem muita pressão, queda de treinador, rifar jogador, reformulação e elenco no meio da temporada. Pelo amor de Deus, não é exemplo disso. Quer falar? Não, só um dado curioso aqui. Eu estava aqui dando uma olhada, você falou sobre o Bahia na temporada passada. A Bahia tem 17 jogos. Na 17ª rodada do campeonato passado, o Bahia tinha os mesmos 30 pontos que tem hoje. Pois é, porque no ano passado, a pontuação do líder do campeonato era menor. Era menor, era 36. Mas já era um time que caía de rendimento no segundo tempo. Sim. Foi algo que o Bahia levou até o final da temporada. Hoje talvez não seja exatamente o problema, né? Assim... Tem mais elenco, quero dizer. Como assim? O que eu ia concluir? Tem trabalho e tem mais elenco. Então, as peças que vão oscilar, você tem onde trocar. É claro que perdeu o Eric Pulga. O Eric Pulga não tinha um reserva no elenco à sua altura ou alguém que se aproximasse em característica dele. O Rogério está tentando com o Kaique ali. Então, o time precisa de um tempo para se adaptar a um jogador que tem outras características naquele setor. Mas eu acho que é uma questão de tempo para o time voltar a jogar o futebol que a gente se habituou a ver esse time do Bahia jogar. Um time bem... Eu gosto muito de ver jogar, pelo jeito que atua, que tenta sempre dominar os adversários, que tenta ser agressivo com a bola envolvente. Uma pena a ausência do Everton Ribeiro nesse jogo, mas o Michel Araújo tem entrado bem no time. Por mais que seja um jogador diferente do Everton, tem feito gols, tem dado assistência. Acho que até gera um pouco mais de agressividade, de entrada na área em relação ao Everton. Corinthians e Bahia é o jogo de amanhã, às 9 da noite, aqui na tela do Sport TV. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia. A equipe do Bahia está muito bem na competição, é o 4º colocado, em 17 jogos somou 30 pontos no campeonato. Já o Corinthians não está muito bem no campeonato, né? Como podemos ver aqui na tabela atualizada, está em 13º, já fez 19 jogos e somou somente 22 pontos. Está 6 pontos à frente do Vasco, que é a primeira equipe ali da zona de rebaixamento. Ou seja, esse jogo é importantíssimo para o Corinthians vencer, se distanciar ali daquela zona de baixo e já começar a almejar coisas melhores na competição. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Bahia. A equipe vem numa sequência de 3 empates consecutivos. E aí 2 empates pelo Campeonato Brasileiro e um empate na Copa do Brasil, que também se classificou para as quartas de finais da competição. Anteriormente a isso, vinha de 2 vitórias consecutivas. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Corinthians e Bahia. O Corinthians venceu 2,
houve 2 empates e uma derrota do Corinthians na temporada de 23, onde acabou sendo goleado na Neoquímica Arena. Enfim, essas são algumas informações aí do próximo adversário do Timão. Timão que precisa vencer para melhorar sua condição no campeonato. O problema são esses desfalques, né? Memphis fora por um mês e agora com essa de Yuri Alberto, que ficará fora provavelmente por 6 semanas. Olho gordo tá grande em cima do Timão. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!